Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e já estamos chegando nos últimos dias da semana. Hoje já é quinta-feira, espero que você esteja bem, esteja tranquilo, esteja aprendendo bastante e que também esteja gostando das nossas aulas, ok? Espero que você tenha aproveitado o tempo que você está em casa para ler um pouco, para estar com sua família, certo? Para descansar. Aproveite bastante este tempo, certo? Já que ele está nos permitindo ter mais tempo para ler, ter mais tempo para ficar com a família, para ajudar a mamãe, para ajudar o papai, para ajudar a vovó, para ajudar algum responsável que esteja com você. Então vamos aproveitar este tempo da melhor maneira possível, certo? E hoje nós temos a nossa primeira aula de matemática, ok? Vamos dar continuidade sobre os estudos da reta. Nós começamos, não foi? Na terça-feira, o nosso estudo sobre o que é uma reta e o que é um ângulo, não é mesmo? E hoje vamos dar continuidade aos estudos. E para isso você vai pegar o seu livro e vai abrir ele na página 167, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 167. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, o que é que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e vai com muita calma abrir o livro na página 167, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar o nosso estudo de segmento de reta. Mas vamos lembrar o que é uma reta, não é? Reta é uma figura sem espessura, não é mesmo? Que, quando imaginamos, ela é infinita para os dois lados, não é mesmo? E elas são apresentadas por meio de uma linha reta nomeadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, não é? E tem as retas paralelas, tem as retas concorrentes, tem as retas perpendiculares, não é mesmo? E lembrando que elas são infinitas nos dois lados, ok? Vão sempre seguindo de maneira infinita e não tem uma espessura, certo? Mas é sempre definida por uma linha reta, ok? E o nome que nós damos é através das letras minúsculas do nosso alfabeto. Letra A, reta A, reta B, reta C, reta D, e assim vai seguindo, ok? Então agora vamos começar o nosso estudo sobre os segmentos de reta. Então, vamos observar essa imagem aqui, certo? Essa imagem que tem no nosso livro. Se você olhar bem, aqui nós temos, não é mesmo? Uma linha verde. Observe que, tá vendo? Tem uma linha verde aqui, depois tem outra linha verde aqui, outra linha verde aqui e outra linha verde. Então, temos o total de 4 linhas, não é? Então, o que será que são estas linhas que estão aqui contornando o prédio ou a casa, certo? Vamos agora ver. Veja que a linha verde está contornando a parte vermelha da casa. Podemos pensar que esse contorno é formado por pedaços de reta, que chamamos de segmento de reta. Então, essas linhas verdes que estão contornando a casa vermelha, certo? São segmentos de reta. Mas o que é segmento de reta? Para você entender melhor o que é um segmento de reta, nós vamos dizer, certo, que ela é um pedaço da reta, não é mesmo? A reta, ela não é infinita para os dois lados, não é mesmo? Como eu já até abri os braços bastante vezes para dizer a você que ela é infinita para os dois lados. Então, vamos supor que nós pegamos um pedaço desta reta, certo? E colocamos do lado para contornar. Depois pegamos outro pedaço e colocamos em cima para contornar. Depois do outro lado, outro pedaço para contornar. E finalmente na parte embaixo para ver o contorno total. Então, os pedaços de reta são segmentos da reta, ou seja, são partes da reta, pedaços da reta. E professor, por que segmentos e não partes da reta ou pedaços de reta? Vamos ver o que o cachorrinho está falando para entendermos por que da palavra segmento. A palavra segmento
vem do latim, que eu já expliquei, não é para vocês, que o latim é a língua que dá origem, certo, ao nosso idioma, o português, e entre outros, certo? E segmentum, ou seja, em latim, significa corte. É como se nós fizéssemos cortes na reta. Então, são cortes de reta, certo? Segmentos de reta são pedaços ou partes ou cortes de reta que nós utilizamos, certo? Para contornar ou para fazer ângulos ou para uma série de coisas que nós podemos fazer com os contornos da reta. Você não vai precisar aprender necessariamente agora no quarto ano o que podemos fazer com os contornos da reta. Você só precisa aprender hoje o que é um contorno de reta, um segmento de reta, certo? Uma parte da reta. Vamos lá continuar. Segmento de reta é a parte da reta compreendida entre dois de seus pontos, que são chamados extremos. Ou seja, é uma parte da reta que possui começo e fim. Então, reforçando a explicação, certo? Que segmento de reta é a parte da reta, certo? Entre dois pontos. Nós não nomeamos as retas, não é mesmo, como A, B, C, não é? E se você voltar à nossa página anterior, nós vamos ter, certo, pontos. Por exemplo, nas retas concorrentes, nós temos o ponto D, não é? E depois nas retas perpendiculares, nós temos o ponto P, não é mesmo? Então, no segmento de reta, nós temos dois pontos, certo? Ou mais pontos na reta. Ou seja, o segmento de reta é essa parte, certo? De um ponto para outro da reta, ok? Então, quando retiramos esse pedaço da reta, nós nós temos o segmento de reta, ok? E essa reta não é a reta principal, que é infinita. Já essa daqui tem começo e fim, certo? Ou seja, o pedaço da reta tem meio e fim, ok? Então temos aqui, não é mesmo? Ó, a reta S está aqui, como nomeamos a reta, e temos aqui as letras maiúsculas A e B, mostrando que nós temos, certo, um segmento de reta, um corte da reta. Então, retira essa parte da reta e se tem um segmento. Ou então aqui nós temos um segmento, dois segmentos, três segmentos, 4 segmentos de reta, certo? Então, foram 4 partes da reta que foram retiradas, certo? Aqui, ó, a parte da reta S que indica no ponto A e terminamos no ponto B, forma um segmento de reta. Está vendo aqui, ó, começa no ponto A, termina no ponto B. Então, este pedaço aqui é um segmento de reta, ok? E representamos assim: um A e um B e um tracinho em cima, que é para dizer que é um pedaço de reta. E como é que nós lemos? Lemos segmento AB traço em cima, ou então traço em cima AB, ou AB com traço em cima, AB com barra superior. Não, nós lemos, certo? Segmento de de AB, certo? Segmento AB. E se fosse DE, era segmento DE. Se fosse segmento FG, seria segmento FG, certo? Iria se ler desta maneira, ok? Então, vamos ver o conceito de segmento de reta. Segmento de reta é limitado e pode ser medido. Então, segmento de reta é um pedaço da reta, não é mesmo? Que nós podemos cortar, limitar, ou seja, dizer onde começa e onde termina, e pode ser medido, certo? Então, segmento de reta ele vai poder ser medido em 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, meio metro, certo? Então, é um pedaço da reta que a gente limita, ou seja, que tem começo e fim, e podemos medi-lo, ok? Agora, vamos continuar. Vamos para a semi-reta, ok? Temos aqui a reta S abaixo, não é mesmo? Você pode observar a reta S e quase já no meio dela, vamos dizer aqui no meio, certo? Para você localizar melhor, temos o ponto A. E depois,
continua, não é? A reta S não tem mais nenhum ponto. Então, não é um segmento, não é um corte, certo? O ponto A divide a reta em duas semirretas, ok? Então, eu tenho aqui a primeira semirreta, aí cheguei no ponto A, e depois do ponto A, eu tenho a segunda semirreta. E onde começa a semirreta? Começa deste lado? Começa desse lado? Não, certo? As semirretas, elas se iniciam a partir do ponto A. Temos a reta S e no ponto A é que se inicia a semirreta para este lado e depois a semirreta para o lado contrário, para o outro sentido, certo? Então, as duas semirretas, podemos dizer que têm origem no ponto A, certo? Então, vamos ver o conceito. As semirretas têm origem e são ilimitadas, num só sentido. Isto é, tem princípio, mas não tem fim. Então, as semirretas, ela tem origem a partir do ponto onde está demonstrado. Então, ela segue ali, certo? Iniciando do ponto A, vamos dizer assim, como na figura. Então, é o início. Mas aí ela é infinita, ela não tem fim, certo? Ela se estende para o outro lado e depois se estende para o outro lado e segue de maneira infinita, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Mas se você ficou com alguma dúvida, você me liga e diga, professor, não entendi isso, por favor, se eu poderia me ajudar, estou com dúvidas. E aí eu vou lá, certo? Atendo você e retiro as dúvidas, certo? Se lembre que é sempre bom pedir fazer a ligação, porque chega muita mensagem no meu telefone, certo? Assim, de grupos profissionais, certo? Muitas pessoas, assim, às vezes tirando dúvidas sobre algumas outras coisas, e aí pode correr o risco que eu não veja, não é? Mas aí você ligando, eu já vejo e até a interação é melhor, ok? E como atividade de matemática, eu quero que vocês façam essa atividade da página 168, ok? As 5 questões, certo? E aí, quando você terminar, você manda a foto no meu privado. Então, às 9 horas, você receberá um novo link para a segunda aula.